O dia 10 de abril é marcante para a história da pandemia de coronavírus em Santa Cruz. Há um ano, o primeiro caso foi confirmado no município. O que mudou? O que foi feito? E quais as posturas do poder público e da população perante a pandemia? A gente acompanha no vídeo de hoje aqui no Iaré News. Roda a vinheta. Sábado, 10 de abril. Há um ano atrás, Santa Cruz registrava o primeiro caso de Covid-19. Depois de um mês de março de 2020, com casos sendo registrados como suspeitos, no dia 10 de abril veio a primeira confirmação. Há um ano atrás, a Covid-19 chegava em Santa Cruz. E não parou por aí. Desde então, os números cresceram bastante por um período, depois teve um período mais ameno e uma volta mais forte que nós vamos discutir. Algumas datas que ficaram marcantes. O primeiro caso, em 10 de abril, o primeiro óbito, que aconteceu pouco mais de um mês depois, no dia 20 de maio. Desde então, todos os meses, desde maio do ano passado, menos fevereiro deste ano, nós tivemos óbitos por Covid-19, numa curva que se acentuou muito em março deste ano, que foi o mês mais letal da Covid em Santa Cruz. Mas vamos por parte, fazendo um breve histórico da situação da Covid no município. Como informamos, o primeiro caso confirmado foi em 10 de abril e o primeiro óbito foi no dia 20 de maio. A partir daí a curva subiu bastante até julho. Julho foi o mês mais letal de 2020. Foram 9 mortes por Covid-19, além de 309 casos confirmados. Junho e julho, inclusive, foram meses que assustaram bastante a população e as autoridades de saúde, porque a curva se acentuou muito em Santa Cruz. Já a partir de agosto, a curva inicia um declínio. Agosto ainda foi um mês muito difícil daquele ano, de 2020, com muitos casos confirmados, também muitos óbitos. Em agosto foram um pouco mais de 200 casos confirmados, 218, mais 8 óbitos por Covid-19. A partir daí iniciou-se uma curva de declínio nos meses seguintes. Setembro e outubro, especialmente, foram meses com poucos casos e óbitos confirmados em Santa Cruz. Em novembro, essa curva volta a subir, sendo que o número de óbitos foi bastante restrito. Apenas um óbito em novembro, com mais de 100 casos confirmados. Vocês entenderem um pouco, a gente está mostrando aqui do lado. Em setembro nós tivemos 88 casos confirmados com 4 óbitos e em outubro esse número caiu para 64 casos confirmados com apenas 2 óbitos. Novembro, especialmente depois da segunda quinzena, que coincide com o encerramento das eleições, você teve uma aceleração desta curva em Santa Cruz e no país inteiro. É interessante destacar que a curva epidemiológica no país ela é muito parecida. Você tem um início muito difícil, com muitos casos confirmados, que segue até julho. Brasil também foi o mês mais letal e de mais casos da Covid-19 em 2020, em julho. Essa mesma curva se repete aqui na cidade de Santa Cruz e a partir daí você tem um declínio nos casos de Covid-19, chegando a outubro, setembro, os meses com menos casos de Covid-19 e menos mortes nesse cenário nacional. Pós-eleições, a situação se reverte. Já na quinzena de maio, já na segunda quinzena de novembro, você vê uma situação epidemiológica diferente, com uma aceleração no número de casos confirmados. Santa Cruz subiu para 111 casos confirmados e apenas um óbito foi registrado naquele mês. Dezembro já foi o mês mais difícil com relação ao número de casos confirmados em 2020, com 445 no total e 4 óbitos registrados. E a partir daí, como a gente vê nesses números ao lado, janeiro, fevereiro e março foram meses também de muitas dificuldades, chegando ao ápice no mês de março, mês passado, em que Santa Cruz teve 489 casos da Covid-19 e 18 óbitos confirmados. O mês de março, inclusive em Santa Cruz, foi um dos meses em que mais se enterrou pessoas. Foram 22 corpos enterrados ao longo de todo o mês, destes 18 por Covid-19.
Um dado interessante é que Santa Cruz tem hoje, pelo boletim epidemiológico, pouco mais de 2.700 casos confirmados. Destes, quase 1.600, 1.592 foram confirmados em apenas 4 meses, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Quer dizer, sobrou pouco mais de 1.000 casos para os 8 meses, inclusive esse mês de abril, que já tem uma quantidade de casos significativas confirmadas e que deve dar sequência nessa curva de muitos casos confirmados da Covid-19. É importante destacar que algumas medidas foram tomadas e fizeram com que a situação não se agravasse tanto ou minimizasse as chances de mais óbitos ainda em nossa realidade e se instalar um caos total no município. Algumas estruturas foram montadas que chamam a atenção para a organização desse sistema de saúde. No dia 5 de maio do ano passado ainda, o município de Santa Cruz, a prefeitura, inaugurava o Centro de Saúde da Família, lá no bairro do Paraíso, servindo de anexo do Hospital Municipal Aloysio Bezerra. Ou seja, Santa Cruz ficava pela primeira vez na sua história com 2 atendimentos de pronto-socorro. O Centro de Saúde da Família servindo como a porta aberta, a porta de entrada do sistema para pessoas com urgência sem sintomas respiratórios, acidente, infarto, AVC e outras situações corriqueiras de um pronto-socorro de toda a região do Trairi. Foi direcionado este atendimento para o Centro de Saúde da Família, que o pessoal chama popularmente por UPA, porque aquela estrutura foi montada para ser uma UPA e está servindo na prática desse jeito, está sendo uma unidade de pronto atendimento. E o Hospital Aloysio Bezerra servia como uma urgência para pacientes com sintomas respiratórios. Então, qualquer sintoma respiratório mais grave, o paciente iria para o Hospital Municipal Aloysio Bezerra. É bom lembrar que nesta época ainda servia aquele protocolo que foi direcionado pelo Ministério da Saúde, na época o ministro Mandetta, em que determinava: se você tiver com sintomas leves, você fica em casa, e se você tiver com sintomas mais graves, já com falta de ar, você procura a unidade de saúde. Um protocolo que hoje é muito questionado por muitos profissionais, que pode ter ajudado a matar muita gente lá no início da pandemia, isso em nível nacional, porque as pessoas só iam procurar o serviço de saúde quando já estavam na fase mais grave da doença. Algo que é inimaginável se você falar de saúde, você só procurar o sistema quando já estiver mal. Mas o protocolo era esse, sob a justificativa do ex-ministro Mandetta, de que o sistema de saúde estava sobrecarregado e se chegasse muita gente, iria faltar leitos para pessoas que pudessem necessitar de verdade. E aí é um fato que o nosso sistema de saúde é bastante precário e era mais ainda antes da pandemia em termos de leitos de UTI, em termos de respiradores. Pouco se falava em ventiladores mecânicos e hoje é uma realidade aqui de fato. Uma outra data importante nessa estruturação de saúde que deve ser destacada é o dia 21 de julho, que foi o dia que Santa Cruz, a prefeitura do município, inaugurou o Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, o famoso Centro Covid, que funciona lá no Ginásio de Esportes, deputado Marcílio Furtado, implantando a partir daí o protocolo dos primeiros sintomas, o famoso tratamento precoce. Santa Cruz, sim, é um município que aderiu ao tratamento precoce, onde o paciente procura o Centro Covid e recebe aquela medicação específica, ivermectina, zinco, azitromicina, para a primeira fase, o combate na primeira fase da doença. E esse protocolo hoje, o município acredita, a Secretaria de Saúde, que ajudou muito a salvar vidas no município de Santa Cruz ao longo do ano de 2020. É importante destacar também as dificuldades que se tem no controle da doença, especialmente quando se trata da parcela de responsabilidade da população, que também é importante a gente frisar. Muitas pessoas fizeram adesão, eu não estou falando aqui questionando nem a questão de ficar em casa, que a gente sabe das dificuldades. No início funcionou, durante 2 ou 3 semanas as pessoas se resguardaram bastante, mas depois se viu que a necessidade de você sobreviver também é importante e deve ser levada em consideração. Mas medidas de distanciamento social e de precaução, de proteção à saúde individual são necessárias até hoje, e a população tem que realmente abraçar, como é o caso do uso de máscara, de manter o distanciamento onde você estiver em algum local, sempre poder manter pelo menos 1,5 metro, 1 metro de distância para outra pessoa,
Também a higienização das mãos, importante demais, as mãos, que a gente toca em tudo, a gente está sempre higienizando, especialmente com água e sabão ou com álcool 70 líquido ou álcool em gel. É extremamente necessário que as pessoas façam utilização desses equipamentos de segurança, né, dessas boas práticas para garantir que você com a mão contaminada não toque seu rosto, boca, nariz ou olhos, que é por onde o vírus pode entrar se você estiver com a mão contaminada e tocar dessas partes do rosto, que aí sim você pode se contaminar com a Covid-19. Também ficou claro bastante que desde dezembro a Covid ficou mais violenta, não é? Ficou mais agressiva, com mais jovens se contaminando, com mais jovens adoecendo de forma mais grave, se internando em leitos de UTI, é um fato. Isso está acontecendo, por isso que essas determinações se intensificam, porque antigamente os jovens não tinham tantos efeitos graves como estão tendo agora. E isso tem causado, segundo alguns especialistas, pelas novas cepas que foram introduzidas no Brasil, especialmente a cepa de Manaus, que seria uma forma mais grave da doença. Eu acho que já falei demais, né? Mas esse é um panorama geral da situação da Covid-19 em Santa Cruz. Ainda em curva crescente de casos, né? O município tem registrado em média 100 casos por semana, o que é um número bastante significativo. Também chama a atenção a lotação dos leitos de UTI, que continua 100%, um ou outro dia fica 80%, não é uma vaga, mas de repente é preenchida. E tem também pacientes de muitas outras regiões e de outros municípios também se internando aqui em Santa Cruz, o que chama a atenção, né? O sistema está bastante pressionado em todo o estado, por isso da importância de cada um fazer sua parte com o uso de proteção individual, né, que se torna extremamente necessário. Acho que são essas as informações desse 1 ano do primeiro caso confirmado aqui em Santa Cruz de Covid-19. Todo mundo, como disse, deve fazer sua parte para minimizar a incidência desse vírus e também a chance de se agravar. Não dá para arriscar, você pensa que está tranquilo, sua saúde em dias, mas de repente pode ter a Covid e pode se agravar porque você pode ter uma doença silenciosa e não sabe, como hipertensão, diabetes, enfim. Todos nós estamos suscetíveis a isso pela forma de vida que temos, pela alimentação que temos. Mesmo magro, muitas vezes você tem um problema de uma taxa alta e isso pode agravar a Covid-19. Por isso é importante que cada um faça a sua parte, que cada um dê as mãos neste momento para que a gente possa minimizar os efeitos desta doença. A vacina chegou, é outro fato importante, quase que eu esquecia, né? Em janeiro chegaram as primeiras doses de vacina. Santa Cruz já vacinou cerca de 4.400 pessoas, 11% da população, seguindo um ritmo nacional e estadual de vacinação, mas ainda estamos longe de atingir a toda a população. O governo federal promete até o final do ano vacinar todo mundo, então ainda temos uma longa caminhada pela frente, com cada um fazendo sua parte contra a Covid-19. É isso, galera. Nós agradecemos demais a paciência, a participação de vocês em mais esse vídeo, em que estamos trazendo informações importantes para o amigo internauta do Inharé News. Contamos com sua inscrição, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, curte esse vídeo se você gostou e compartilha também para seus amigos familiares nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, porque nos ajuda bastante. Inharé News, um novo jeito de informar.